Deus. Queridos, queremos continuar agora a nossa segunda parte da mensagem que nós começamos semana passada. Vocês lembram como nós acabamos? Pertencer é. Muito bem. E qual que é o texto que a gente está usando? Muito bem, aí, ó, viu? Rafa, muito bom. Efésios 4, 11 a 16. Se quiser abrir a sua Bíblia ali. Eu estou perdido hoje no palco, porque o Álvaro e o Daniel arrumaram o palco, não tem mais um nheco-nheco aqui. Não sei onde ficar agora. Acabou. Agora não sei onde ficar mais. Antes eu sabia que eu estava na posição certa aqui. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Daniel. Ó, viu? Dedicaram um dia da semana deles para vir aqui, tiraram aqui quase tudo as madeiras, arrumaram, colocaram outras por baixo. Esses irmãos são uma bênção, né? Esses irmãos, olha... Muito bom, muito obrigado. Só devia ter deixado um X na minha posição aqui, só. Isso. Volta a colocar como estava para descobrir ali. Não, queremos mesmo. Muito obrigado, queridos. Que bênção. Amém, queridos. Então, na semana passada, nós falamos sobre pertencer. Pertencer mas é o quê, né? O que significa esse pertencer? O que esse pertencer nos leva a viver, né? Durante os últimos 2 anos, como a gente disse ali, a gente tem trabalhado isso na igreja, né? O fato de que nós devemos pertencer, né? Romanos 1,6, nós falamos sobre isso, né? Mas, infelizmente, como nós dissemos, a gente percebeu que precisávamos nos aprofundar mais nessa ideia do pertencer, né? No que isso significa e ter uma noção melhor, então, né? Sobre o que quer dizer pertencer a Cristo. Com isso, então, vamos voltar ali, né, para o nosso texto de Efésios. Eu quero ler de novo com vocês esse texto de Efésios e nós, então, vamos caminhando juntos para entendermos melhor essa ideia do pertencer, o que isso significa para a gente. Efésios 4, vamos ler novamente ali, versículos 11 até o 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Obrigado, Gilson. Glória a Deus. Vamos orar de novo? Senhor, nós pedimos que Tu estejas abrindo o nosso entendimento, Pai. Pedimos que Tu estejas agora tirando da nossa mente qualquer coisa que possa atrapalhar esse momento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai, e que nossos corações e mentes estejam abertos à ação do Teu Espírito, Senhor. Que Tu fales mesmo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, e que nós possamos ser incentivados, Senhor, possamos sair daqui empolgados por aquilo que o Senhor vai fazer esse ano em nossa igreja, em nossas vidas, Senhor, e que realmente o Senhor possa estar agindo aqui em nosso meio, Pai. Trabalha, Senhor, através da Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, e que a Tua voz é a voz que fale mais alto nessa manhã, Senhor, no nosso coração e na nossa vida, Senhor. Pai, nos ajuda mesmo, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Repreendemos qualquer ação do inimigo que queira atrapalhar esse momento da palavra também, Senhor, nos distrair, qualquer outra coisa, e declaramos mesmo a Tua vitória, Senhor, sobre essa manhã, sobre esse culto, Senhor, e sobre qualquer situação que possa aparecer, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Então nós falamos que Deus é soberano, né, como vimos ali no início do versículo 11, Ele designou, então se Ele designou, é Ele quem é soberano, é Ele quem comanda, é Ele quem diz o que precisa ou não ser feito, é Ele quem escolhe, as coisas acontecem de acordo com a sua vontade, com a vontade do Senhor, afinal, Ele designou, Ele quem escolheu, e o fim é preparar os santos, né, como vai dizer ali o seguinte versículo, a intenção disso é preparar os santos para que o corpo de Cristo seja edificado, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus designa, quando Deus coloca a sua vontade em ação, em movimento, Ele o faz para a edificação da sua igreja.
Ele o faz para edificar a sua igreja. E edificar quer dizer o quê? Construir, né? Quando a gente está edificando algo, nós estamos construindo algo, nós estamos fazendo algo. Então, a intenção é edificar a sua igreja. E agora a gente precisa compreender, então, como nós chegamos lá, né? O que precisa acontecer para que isso que a gente falou semana passada aconteça, né? O que nós precisamos fazer, como nós chegamos lá, como nós, enfim, atingimos esse alvo, qual que é o alvo, né, específico que o Senhor quer. Algo muito importante que tem aqui no texto, queridos, é uma palavrinha que diz todos. Então a gente vai ler a partir do versículo 12, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja justificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Quem tem que alcançar? Todos alcancemos. Então a igreja de Cristo não é uma igreja onde um tem um entendimento e o resto não, mas é algo plural, onde todos devem caminhar juntos, todos devem chegar juntos ao alvo, todos devem crescer juntos, todos devem ser edificados. A unidade do povo de Deus sempre foi a intenção do Senhor, queridos. A intenção do Senhor não é que tenha ali um pastor que sabe tudo e o resto está aprendendo do pastor ou coisa do tipo, mas que a igreja como um todo cresça. A intenção é que todos alcancemos, todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento, né? Então, tanto a nossa fé viva espiritual, mas o conhecer ao Senhor também parte de ser uma intenção do Senhor que todos nós vivamos isso e conheçamos isso. Então, andando em unidade, vivendo em unidade, desfrutando a unidade em todos os aspectos. Nós falamos já tantas vezes disso aqui no ano passado, queridos. O Senhor quer que nós vivamos em unidade. Unidade da igreja não é só estar no culto, é participar dos grupos familiares, é estar visitando um ao outro, é estar compartilhando o pão, comendo um na casa do outro, conversando, ligando, né? Hoje tem tantas opções para nós vivermos unidade, queridos. Viver em unidade sempre foi o propósito do Senhor, para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Assim, então, a unidade da igreja, a unidade da fé e a unidade do conhecimento fazem parte do que é ser igreja. Ser igreja é ter unidade, unidade na fé, unidade no conhecimento, unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é essa unidade, um só. Nós somos esse corpo de Cristo. Somente quando o corpo cresce em unidade, queridos, ele pode atingir a maturidade completa. A gente dá o curso ali, o pessoal vai fazer a matéria à igreja, nós vamos falar sobre isso um pouquinho melhor, mas eu sempre dou exemplo quando eu dou o curso sobre o adolescente, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu conheci alguns assim, e o adolescente ele começa a esticar, e aí às vezes um braço está maior que o outro, né? Às vezes uma perna cresce mais, e fica aquela coisa meio estranha, assim, né? Meio desengonçada, e eu lembro que eu era assim, né? Então o braço quase lá no joelho, né? Assim. E a gente vê aquele negócio, às vezes assusta, né? Por quê? Porque ele não atingiu a maturidade completa, ele ainda não atingiu, né, tudo o que precisava, o corpo ainda não está maduro o suficiente. Dentro da igreja, queridos, é isso que acontece muitas vezes, nós não podemos esperar em que uma parte da igreja cresça e outra parte não. Por quê? Porque senão não está atingindo a maturidade que o Senhor quer para a igreja. Nós temos esse exemplo ali, às vezes, do adolescente crescendo, né? Então, quando nós pensamos no crescimento da igreja, nós pensamos num crescimento conjunto, de toda a igreja crescendo e amadurecendo na fé. Isso é unidade, unidade completa da igreja. Por isso, então, todo o corpo que a igreja precisa crescer. Todo o corpo. Não é uns crescendo e outros estagnados, parados, mas é todo o corpo. Quando a igreja de Deus, então, está de forma unida, queridos, buscando crescer na fé, buscando crescer no conhecimento, ela, então, atinge essa maturidade de forma integral, de forma completa. A igreja chega a essa maturidade que o Senhor quer, que o Senhor deseja. A igreja do Senhor pode, então, crescer em tudo, como vai dizer o versículo 15 ali, né? Cresçamos em tudo. Nós devemos crescer em tudo para que todos atinjamos a maturidade, para que todos cheguemos à maturidade da fé, para que a gente não fique um corpo deformado, né? Um corpo que está faltando alguma coisa, onde alguma coisa não cresceu, alguma coisa não chegou onde precisaria crescer. Por isso, queridos, o desejo do Senhor é um corpo perfeito, perfeitamente formado. Nós temos na palavra alguns exemplos, né, do que é o corpo de Cristo, e ele vai falar, um dos exemplos que eu mais gosto, que o corpo de Cristo é a noiva do Senhor, que nós somos essa noiva. E quem que é o noivo que quer encontrar a noiva no altar lá, toda, né, remelenta, descabelada, né, com o vestido rasgado, ou sei lá, coisa assim, né, o pijama que acabou de acordar? Não, nós queremos no altar encontrar a noiva ali perfeita, né? Nós, noivos, sabemos muito bem disso, né, os homens aí.
Mas nós, como igreja, queremos ser essa noiva bela, nos apresentar para o Senhor como essa noiva bela. E para que isso possa acontecer, queridos, nós precisamos atingir a maturidade, nós precisamos nos apresentar de forma perfeita para o Senhor, para que Ele possa nos encontrar dessa forma, de forma madura, de forma saudável, de forma perfeita, de forma completa. E aí, queridos, nós falamos sobre isso durante o ano, né? Nós tentamos trabalhar isso durante o ano, nós falamos que isso é pertencer ao Senhor, que quando nós pertencemos ao Senhor, nós dedicamos a nossa vida para Ele, quando nós pertencemos ao Senhor, nós dedicamos tudo que nós temos para Ele, nós dedicamos, né, as nossas ações, nossas práticas, tudo, enfim, tudo que envolve o ser uma pessoa, nós dedicamos ao Senhor e nós procuramos trabalhar isso durante, né, 2 anos falando, ser igreja é pertencer a Cristo, ser igreja é pertencer a Cristo, ser igreja é pertencer a Cristo. Mas nós precisamos avançar nisso, né? Nós precisamos ir mais para frente nesse entendimento do que é pertencer a Cristo. E aí, com isso, nós entramos, então, na parte principal daquilo que nós queremos tratar com a igreja durante esse próximo ano, que é o versículo 16. Eu quero ler ele de novo com você, e durante esse ano a gente vai ler ele muitas vezes. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Algumas pessoas, queridos, pensam que a igreja ela é uma pirâmide, né? Ela funciona em esquema de pirâmide, a igreja. Como é que é, né? O pastor e aí o resto, né? O pastor manda, aí às vezes tem pastor, aí os presbíteros, aí os diáconos, e aí vai indo, né? E tem gente que pensa que funciona assim, né? O pastor comanda tudo, o pastor tem que saber, né, de tudo, de todas as coisas, e a igreja funciona com o pastor no topo e vai vindo a escadinha, né? Tem gente que acha que a igreja é assim, queridos. A igreja do Senhor não funciona dessa forma. Esse texto deixa muito claro, a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E quem é a cabeça do corpo? Cristo é a cabeça do corpo. Se Cristo é a cabeça do corpo, não é o pastor que comanda tudo, mas é Cristo que comanda tudo, e nós somos um corpo que trabalhamos em conjunto para a edificação da igreja desse corpo, que é de Cristo, porque se Ele é a cabeça, é Ele que comanda, não é o pastor que comanda. E isso precisa ficar claro para todos nós, queridos. Nós somos um corpo, cada um de nós tem uma função dentro desse corpo, cada um de nós tem um papel importante, essencial, dentro desse corpo, queridos. A gente não pode achar que o papel é do pastor de conduzir, né, um ônibus de passageiros para o céu. Né? O pastor não é o motorista do ônibus para o céu. Não é o pastor que conduz as pessoas. E se eu estou vindo na igreja, escutando o pastor, eu estou no meu assento desse ônibus para o céu. Não, queridos. Cada um de nós é responsável pela nossa ação de ir para o céu, pela nossa salvação. Nós precisamos cumprir com o nosso papel dentro desse corpo. Nós não podemos estar passivos, né, na vida de fé e achar que isso vai dar certo, que é assim que a gente chega lá. Não é assim que funciona, queridos. Não é o pastor que guia a igreja, mas o próprio Cristo. O papel, né, do pastor é de cuidar, claro, de amar, de sustentar, mas é um dos papéis dentro de vários que existem dentro da igreja, que é um corpo. É um corpo, cada parte executa a sua função. Então, é em Cristo que esse corpo está ligado. Agora, esse corpo, ele é, como vai dizer o texto ali no versículo 16, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, para esse corpo funcionar, ele precisa de tudo funcionando, né? De todas as juntas. E aqui, queridos, é uma demonstração clara dos dons que precisam acontecer e da ação que precisa acontecer de cada membro dentro da igreja. Se isso não acontece, se nós não fazemos aquilo para o qual o Senhor nos chamou, queridos, esse corpo não funciona. A gente não consegue ter um corpo sem junta, né? Não dá, porque os membros iam cair. Se tivesse um corpo sem junta, ia ser rígido, né? Porque não tem a flexão aqui, o movimento. Não tem como, queridos. O corpo precisa ter tudo funcionando. Nós precisamos fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Se você está aqui na Igreja Evangélica Livre de Massaranduba, é porque o Senhor o chamou para estar aqui para fazer algo, para praticar algo. O Senhor o chamou para estar aqui para fazer parte desse corpo. Então você tem movimento, você tem uma ação, você, né, precisa funcionar. Eu gosto muito de dar o exemplo, e no curso eu vou falar sobre isso de novo, né? Vocês já vão ganhar mais um spoiler, da minha sogra. Eu gosto de dar o exemplo da minha sogra, eu falo que a minha sogra tem o dom de junta. Ela tem o dom de juntar as pessoas. Ela tem o dom de olhar para alguém e falar, tu ia se dar bem com o fulaninho. E ela leva a pessoa lá para o fulaninho e fala, ó, conversem aí. E ela vai embora e as pessoas viram melhores amigos, assim. E várias vezes ela fez isso, assim. Ela trabalhava na recepção da igreja, né, lá em Blumenau,
E várias vezes ela olhava para alguém, conversava 2 minutos e falava, tu vai gostar do fulano. E levava a pessoa lá para o fulano, e vários lá da igreja são super amigos até hoje. E eu falo então que ela tem o dom de junta, né? Ela junta os membros ali, então ela é a junta dos membros. Queridos, eu não sei qual que é o seu dom, mas se você coloca ele em prática, Deus abençoa, queridos. Deus faz funcionar. Você precisa colocar em prática o dom para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor o colocou aqui para fazer algo, para praticar algo. Por isso você faz parte dessa igreja. Cada pessoa, então, é uma pessoa-chave no desenvolvimento da igreja. Cada pessoa é uma pessoa importante no desenvolvimento desse corpo de Deus. Deus não nos coloca na igreja por acaso. Você não caiu aqui sem querer, você não chegou aqui porque estava passando lá e achou legal, né? O único, acho que aconteceu isso foi o Henrique e a Ana, né? Passaram na frente da igreja, acharam legal, entraram e ficaram, né? Mas também tem um propósito nisso, também tem um porquê nisso, né? Queridos, o Senhor o trouxe aqui porque o Senhor tem um propósito para a sua vida dentro da igreja. O Senhor tem algo para fazer com você e através de você dentro da igreja. Então, não é por acaso que nós chegamos aqui, queridos. Deus quer nos usar. Nós não estamos inseridos na igreja, como muitas vezes nós, papais e mamães, falamos, porque sim. Né? O Paulo pergunta, muitas vezes, eu chego ao papão e falo, por que sim, filho? Por que sim? Né? Deus não nos colocou na igreja porque sim. Deus tem um propósito, queridos. Deus quer nos usar. Deus quer usar a sua vida aqui dentro da igreja, assim como Ele quer usar a minha vida aqui na igreja. Deus quer usar você aqui na igreja. Todo o dom que Deus, Cristo, o Espírito Santo nos dá, servem para o ajuste, para a edificação dessa igreja, desse corpo. Deus nos dá dons para servir a igreja. Deus nos dá dons para servir a sua igreja. Deus nos coloca dons para servirmos a sua igreja. Nós sempre lembramos, né, e sempre falamos ali que alguns são mãos, né, outros são pé. Acho que o Mário falou sobre isso no grupo familiar quarta, né? Então nós temos esse corpo acontecendo, mas o corpo precisa de todas as partes, né? E às vezes você não é a ação ali, você não é a mão, às vezes você não é o pé que vai levar, mas você às vezes é o coração que vai sentir a dor de quem precisa. Você é a mente que vai ser a parte mais racional ali. Não, calma, não é bem assim, vamos com calma. Você é uma parte importante dentro da igreja, queridos. Às vezes você é o estômago, né, que faz comidas gostosas pra gente aí, quem sabe, né? Queridos, você tem uma parte fundamental dentro do ser igreja, queridos. Cada um de nós atua com aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus faz em nós. Todas as partes são importantes. Se nós não tivermos nervos, músculos, se não tivermos, né, um fiozinho dentro lá funcionando perfeitamente, o corpo falha, o corpo tem problemas. Tudo precisa acontecer de forma perfeita, correta, para que o corpo possa crescer. Se nós não tivermos, então, simples juntas, como eu falei, né, no corpo, o corpo não funciona, não dá certo, não acontece o que precisa acontecer. Então, à medida que esse corpo cresce, ele também é edificado por ele mesmo. Vamos olhar ali de novo, versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Esse corpo, então, à medida que ele vai crescendo, ele vai também se edificando. Claro que Deus nos edifica, mas o que o texto deixa claro é que nós, como corpo, também fazemos esse corpo crescer, edificamos esse corpo. E nisso as nossas mulheres estão cumprindo melhor o papel delas, queridos irmãos. Quem comentou comigo ali hoje de manhã? O Juscelmo, né? O Juscelmo comentou e eu fiquei pensando sobre isso, né? Nossas irmãs aí, parabéns, porque nós temos muitas mais mulheres na nossa igreja do que homens. Então, homens, vamos trabalhar melhor para edificar esse corpo aí, trazer mais homens, né? Imar aí, vamos trabalhar. As nossas irmãs, parabéns vocês aí, vocês estão cumprindo com o papel de edificar o corpo. Vocês estão falando para suas irmãs, suas amigas, seus colegas sobre o amor de Cristo, e nós temos visto a igreja crescer aí com mulheres, e glória a Deus por isso. Mas, queridos, quando o corpo funciona, ele mesmo se edifica, ele mesmo ajuda no crescimento, ele mesmo ajuda no cuidado desse corpo, e Cristo nos dá graça, Cristo nos sustenta, nos abençoa. Mas quando a igreja assume o compromisso, quando a igreja então assume essa responsabilidade de viver igreja, quando pertencer, né, aquela palavrinha ali que nós temos, ser igreja, pertencer a Cristo, é mais do que só uma palavra, pertencer, ela tem um significado. Quando ela recebe esse significado, ela vem acompanhada de uma ação, certo? Quando pertencer sai ali do quadrinho ali, que, né, bonito, legal, e ela entra no nosso coração, ela precisa virar uma ação. Ela precisa virar uma prática, precisa ser transformada, ela deixa de ser só uma palavra, né? E a igreja, então, ela começa um processo de edificação. Ela inicia esse processo
de se edificar, de ser, né, edificada, mas também de conduzir outros à maturidade, que é isso que o texto vai dizer. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós somos conduzidos para o crescimento, mas nós também somos conduzidos para a maturidade, como igreja, como corpo, como coletividade, como conjunto, como noiva do Senhor. Aqueles, então, que são mais maduros, assumem a responsabilidade por aqueles que são imaturos, que acabaram de chegar na fé. Eles acompanham, eles conduzem, eles cuidam. E aqueles que são imaturos na fé vão crescendo e vão amadurecendo. Até quando? Até quando eles forem maduros o suficiente para eles assumirem a responsabilidade por outras pessoas que ainda são imaturas. E isso se torna esse ciclo, né, virtuoso, como nós dizemos, de pessoas maduras assumindo a responsabilidade por aqueles que ainda são imaturos. E esse processo, então, é um processo infindável até a volta do Senhor, onde aqueles que são maduros cuidam dos imaturos, eles acompanham, conduzem a maturidade, para que esses imaturos possam também acompanhar outras pessoas. Isso é ser igreja, queridos. O ser igreja não é depender só do pastor, de novo, do presbitério, queridos. O ser igreja é assumir a nossa responsabilidade. Nós somos igreja, né? Eu preciso talvez sair do palco aqui e falar. Nós somos igreja. Amém, queridos? Não é o pastor e o resto, é nós. Eu sou um com vocês. Nós fazemos parte do ser corpo, do ser igreja, queridos. O ser igreja é isso, um processo onde nós nos tornamos maduros para cuidar de outras pessoas, para abençoar outras pessoas, para conduzir outras pessoas. Por isso, esse corpo edifica-se a si mesmo. Porque nós assumimos a responsabilidade pelos nossos pares, por aqueles que precisam. Nós assumimos o cuidado por aqueles que precisam. E nós acompanhamos, nós ajudamos, nós conduzimos ao crescimento, porque aqueles que são tão mais maduros assumem essa responsabilidade. A igreja não é um centro de educação infantil. A igreja não é um centro de educação infantil. Nossas professoras aí podem falar. Como é que acontece no centro de educação infantil? Está o professor lá e as criancinhas lá, o professor ensina, elas aprendem, né, o instrutor e os aprendizes. E tudo bem, está tudo certo. A igreja não é assim, queridos. Não está o presbitério aqui, vocês são só as criancinhas que vieram aqui para aprender e ouvir, escutar, e depois os pais vêm pegar vocês e levam embora. Não é assim que funciona, queridos. A igreja está mais para um centro de formação profissional coletivo, né, onde cada um ensina aquilo que sabe, onde cada um fala do que aprendeu, onde cada um instrui e abençoa com aquilo que tem, e assim cada um de nós vai crescendo e aprendendo, porque a gente vai aprendendo um com o outro, queridos. A gente vai sendo ensinado e vai ensinando, e a gente vai vivendo esse processo de amadurecimento e de conhecimento em conjunto, em corpo, queridos. A igreja não é uma creche. A igreja não é uma creche, queridos. A igreja funciona de forma diferente. Nós crescemos juntos, nós amadurecemos juntos. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso só pode acontecer com amor. Isso só pode acontecer quando existe amor, queridos. Tudo isso acontece em amor. Nós cuidamos das pessoas que estão aqui na igreja, por quê? Porque amamos. Né? Falei, acho que ontem lá com a Josi, né? Tem gente na igreja que é muito fácil de amar, que é muito bom amar. Mas tem gente também que é complicado, né? Tem gente assim que tu ora antes de ir visitar, né? Que é difícil, a gente sabe, né? Tem gente assim, queridos. Mas nós mesmo assim amamos. Mesmo assim nós cuidamos, mesmo assim nós ajudamos, nós conduzimos. Nós só fazemos isso porque existe amor, queridos. Nós só ensinamos porque existe amor, porque nós amamos as pessoas e queremos que elas cheguem à maturidade, nós queremos que elas aprendam. Nós só exortamos os nossos irmãos porque amamos, porque a gente sabe da importância de viver na fé, porque a gente sabe a importância de empolgar, de incentivar o irmão na fé. A exortação é um ato prático de amor, queridos, onde muitas vezes você assume o risco de a pessoa ficar braba contigo, né, e coisas do tipo, porque você ama ela, porque você quer vê-la bem. A exortação só acontece porque nós amamos. Nós só dedicamos tempo, né, nós só viemos aqui segunda noite para tirar o palco aqui e fazer tudo de novo, para arrumar, para não dar um barulhinho aqui, porque o pastor é chato, né? Por quê? Porque nós amamos, queridos. Nós só nos dedicamos porque existe amor. Nós só dedicamos a nossa vida e o nosso tempo porque tem amor envolvido, queridos. Tem amor no nosso coração. Nós só escutamos aqueles que precisam falar, e às vezes a gente sabe que tem irmãozinho que gosta de falar, e a gente vai ouvindo e ouvindo, né? Por quê? Porque nós amamos, queridos.
Porque nós amamos os nossos irmãos, nós amamos a Cristo, nós amamos a igreja do Senhor, queridos. Nem sempre é fácil, nem sempre é legal, nem sempre é divertido, nem sempre é gostosinho, nem sempre você vai sair de lá e, ai, que dia legal. Mas se nós amamos, nós nos dedicamos a isso, queridos, porque nós queremos edificar o corpo de Cristo. Nós queremos edificar a sua igreja, a igreja do Senhor precisa ser edificada através da nossa vida, queridos. Tudo isso acontece porque nós amamos. O Senhor nos chama para amar a Ele, amar uns aos outros, queridos. O amor precisa estar vivendo em nossos corações. O amor precisa estar forte nos nossos corações. E nós amamos o quê? Amamos a sensação, amamos a ação que nós estamos fazendo, nós amamos falar, nós amamos escutar. O que nós amamos? Cristo. O que mais? As pessoas. Nós amamos a Cristo e nós amamos as pessoas. Nós amamos aquelas pessoas que nós temos e não a ação que nós estamos fazendo. Então o amor não pode ser um amor pelo que eu estou fazendo. Eu não posso ser pastor porque eu amo ser pastor. Eu gosto de estar aqui na frente ensinando, né? Que legal e tal. Não, queridos, nós fazemos isso porque nós amamos as pessoas e nós amamos a Cristo. Nós amamos ao Senhor em primeiro lugar, mas nós amamos os nossos irmãos porque eles amam ao Senhor também. Porque eles querem junto com a gente ir para o céu, eles querem ir para a glória e eles querem nos ajudar também, se possível. Então nós amamos os nossos irmãos, queridos. Você não faz aquilo que você faz, os seus dons não podem ser usados porque você ama usar os dons, mas sim porque você ama os irmãos. Você ama quem você está servindo, para quem você está usando os dons, para aqueles que você está usando e funcionando, né? Os seus dons estão funcionando a serviço de Cristo. Nós amamos as pessoas e nós amamos a Cristo. Óbvio que quando nós fazemos isso de forma prática, o Senhor nos deixa alegres, né, de poder servir com os nossos dons. Mas o nosso coração tem que estar voltado a servir os nossos irmãos. E aí a gente chega no final, queridos, daquilo então que a gente quer tratar durante o próximo ano. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Daquilo então que a gente quer que fique no nosso coração durante esse ano que nós temos pela frente. O texto vai dizer ali no finalzinho, pelo auxílio de todas as juntas, o corpo então cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. A prova, então, queridos, da maturidade desse corpo é de que os líderes e os santos, como ele vai falar ali, né? Então, chegando lá no início, nós temos ali a designação dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra de Cristo. Então, a prova de que esse corpo está maduro, ou está chegando à maturidade, é de que os líderes ali chamados, mas também os santos, e quem são os santos? Todos nós, a igreja, todos nós que fazemos parte da igreja, estão fazendo o seu trabalho, estão cumprindo com aquilo para o qual foram chamados. Essa é a prova da maturidade. A ação, né, a ideia ali do texto é que cada parte realiza a sua função. Quando cada parte realiza a sua função, nós estamos então atingindo essa maturidade da qual o corpo precisa atingir, da qual Cristo quer e espera que nós cheguemos. Isso significa então que cada parte, cada junta, cada um de nós fornece o que pode suprir em um esforço coordenado, coletivo, de fazer o corpo de Cristo ser edificado. Quando isso acontece, naturalmente faz com que o corpo cresce. Naturalmente o corpo é edificado. Esse corpo então vai crescendo, né, tanto em tamanho quanto em força, mas especialmente, queridos, um crescimento conduzido, construído em si mesmo em amor. Em amor. De novo, amor é o que precisa acontecer nos nossos corações. Esse corpo é o corpo de Cristo, como eu falei antes, queridos. Esse corpo é onde Cristo é a cabeça. Contudo, Cristo usa pessoas. Cristo usa nós, pessoas. Nós somos os santos do qual Cristo quer usar. Por isso, então, ele nos chama a pertencer. Ele nos chama a pertencer a Cristo, pertencer a Ele, ser dele. Ele nos chama para pertencer de forma prática. Mas para pertencer a Cristo, você precisa pertencer à igreja, ao corpo. Se você não é igreja, você não pertence a Cristo. Não é pertencer à igreja instituição, né? Não é só estar vinculado a um CNPJ, mas é fazer parte do ser igreja. E o que é ser igreja? É você estar nos cultos, é você estar compartilhando a sua vida, é você estar vivendo o ser igreja. Se você não é igreja, você não pertence a Cristo.
Você pode gostar de Cristo, você pode amar a Cristo, mas se você não vive igreja, você não pertence a Cristo, você não está vivendo para Cristo. Você precisa fazer parte da igreja de Cristo para pertencer a Cristo. Novamente, não estou falando de CNPJ, estou falando da igreja santa, né? A Santa Igreja do Senhor. Contudo, queridos, para fazer parte da igreja, você precisa fazer parte de uma igreja local. Não tem como fugir disso, né? Infelizmente. Existem alguns movimentos aí, e agora um pouco mais fracos, de igrejas nas casas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esses movimentos. Foi muito forte alguns anos atrás. Qual que é o problema? A igreja na casa começa a crescer, a casa não suporta mais. Precisa fazer o quê? Achar um lugar para se reunir. Começou a achar um lugar para se reunir, precisa pagar aluguel. Pagar aluguel tem que juntar dinheiro. Para juntar dinheiro precisa ter CNPJ. Deu um problema grande ali, né? Então, claro, é um movimento que aconteceu muito forte, inclusive aqui no Brasil, mas que encontrou algumas dificuldades que chegavam a um ponto onde precisava ou colocar em xeque aquilo que eles pensavam, né? Ou mudar, enfim. Mas para ser igreja, queridos, corpo de Cristo, nós precisamos fazer parte da igreja local, da igreja do Senhor, coloca em cada cidade, onde você tenha pessoas que te conhecem, por isso eu sempre reforço a importância da igreja local. Nós temos aqui pessoas que nós sabemos quem são, nós sabemos onde mora, a gente sabe os problemas, as dificuldades, a gente sabe o que ela sabe fazer, o que ela não sabe fazer, a gente sabe o carro que tem, quem é a família, a gente pode orar pelos parentes sabendo do que a gente está falando, a gente se conhece, queridos. Isso é ser igreja, é a gente olhar e saber com quem que eu estou falando. Isso é viver igreja, você poder olhar no olho e saber quem que é a pessoa que você está conversando, você saber que você pode ter liberdade de abrir o seu coração, você pode ter liberdade de ser exortado, e você sabe com quem você está falando, você sabe o que está acontecendo. Isso é viver igreja, queridos. É viver esse corpo no corpo, é entender. As cartas, quando a gente vai ver, tem ensinos ali muito, muito próprios, muito individuais, muito íntimos, sendo falados ali. Por quê? Porque isso é viver igreja, queridos. É ter intimidade um com o outro, ter intimidade com o corpo do Senhor. Você precisa viver isso, ter pessoas que te conhecem, que te amam, que cuidam de você, que acompanham a sua vida, que te ensinam, que te corrigem se necessário, que exortem a sua vida, que elas tenham liberdade de fazer isso com você e que você tenha liberdade de fazer isso com elas. Isso é viver igreja, queridos. Ter liberdade em amor, de viver esse ensino, esse cuidado mútuo. Pessoas que você conhece, você sabe quem são os filhos, que você sabe o que pode falar, que você sabe como pode agir muitas vezes. Isso é viver igreja. Pessoas diferentes, pessoas que são estranhas, pessoas que são legais, que às vezes não são tão legais, mas que você ama e que você quer viver junto, que você quer compartilhar a sua vida. Isso é viver igreja. Como o Álvaro muito bem encaminhou no grupo da igreja, quero até ler de novo aqui. O Álvaro colocou uma mensagem lá que estava no aplicativo da Bíblia, talvez, que o Imar falou que também ia encaminhar. Não? Não sei, tá. Mas diz ali o texto assim, ó, pertencer a Cristo significa reconhecer que nossa vida encontra sentido e direção nele, vivendo em comunhão com sua graça e seguindo seus ensinamentos como guia para cada decisão. Esse pertencimento não é apenas individual, mas se expande ao integrar-se a uma comunidade de fé, onde irmãos e irmãs compartilham a mesma esperança, sustentam uns aos outros em oração e testemunham juntos o amor de Deus. Assim, pertencer a Cristo e pertencer à comunidade se complementam. No relacionamento pessoal com o Salvador, encontramos identidade e na vida comunitária experimentamos apoio, crescimento espiritual e a alegria de caminhar unidos na mesma fé. Glória a Deus. Obrigado, Álvaro, por mandar esse texto lá no grupo. Espero que todos vocês tenham lido ali. Isso é viver igreja, queridos. Isso é ser igreja, experimentar isso de forma prática, é experimentar isso de forma muito, muito própria nos nossos corações. Cristo usa pessoas. Cristo usa nós, sua igreja. Cristo quer nos usar. Por isso, queridos, se Cristo nos acolheu, se Ele nos chamou, se Ele nos recebeu na sua igreja, o que será que Ele quer de nós? O que será que Cristo quer da nossa vida? O que será que Cristo quer de cada um de vocês, de mim? O que Cristo quer de nós? O que significa na medida em que cada parte realiza a sua função? O que isso quer dizer quando cada um cumpre com a sua função? Cristo, então, não nos salvou para ficar estagnado, queridos. Cristo não te chamou para o seu corpo para ficar aí parado, sentado ou coisa do tipo, só ouvindo. Cristo não nos salvou para continuar vivendo de qualquer jeito, fazendo as coisas da mesma forma, fazendo o que quisermos muitas vezes. Cristo não nos chamou para isso.
Lá na grande comissão, né, quando nós temos o chamado da grande comissão em Mateus 28, o texto fala, vão e façam. Vão e façam, façam discípulos de todas as nações. Vão e façam. Jesus nos chama para atividade, para a prática. Jesus nos chama para algo a mais. O chamado de Jesus, queridos, para se tornar parte da sua igreja, é um chamado para ação. Não é um chamado para vir aqui e vamos ver no que vai dar. Quando Jesus nos chama para fazer parte da sua igreja, Ele está te chamando para trabalhar, queridos, para fazer o seu papel, para cumprir com o seu chamado, para usar o seu dom para a igreja. O chamado de Cristo é um chamado para a prática. Quando Cristo nos chama, Ele nos chama para a prática da fé, queridos. Não é um chamado para assistir culto, mas um chamado para um algo a mais, um chamado para ir adiante. Por isso, queridos, por esse motivo, durante então o nosso próximo ano, a gente quer se aprofundar no que é pertencer, como eu falei. A gente quer entender o que é pertencer. E o que o Senhor tem colocado no nosso coração, que o Senhor colocou no nosso coração naquela reunião que nós tivemos, né, no sábado, o dia inteiro lá como liderança, é que a gente precisa colocar em diante o que é pertencer. Nós queremos, então, seguir adiante com pertencer. E, queridos, para nós, liderança, pertencer é agir. Pertencer é agir, queridos. Se a gente não age, se a gente não cumpre com o nosso papel, nós não estamos pertencendo. E eu não sei se vocês conseguem ver a imagenzinha ali, que está um pouco... Deixa eu apagar a luz aqui, para ficar mais bonito. O corpo é feito de pecinhas de quebra-cabeça, vocês estão vendo? E aqui tem um monte de gente montando esse corpo aqui, né? Estruturando, e a cabeça lá, a cruz que é Cristo, prontinha, né? Bela, perfeita. Mas o corpo está sendo montado, queridos. O corpo está sendo feito, o corpo está sendo edificado. Mas no meio aqui desse corpo tem umas pessoas aqui que estão olhando, né? Tá ficando bonito, está avaliando o corpo, né? Está analisando se o corpo está legal, né? Está criticando o corpo, está falando, não, mas ali precisa fazer diferente, né? Ali não está bom assim. Mas está fazendo alguma coisa? Está só olhando, né? Queridos, pertencer é agir, queridos. Pertencer é agir para o Senhor. Cada parte realizando a sua função, cada parte realizando aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Você e eu cumprindo com a nossa função, agindo em favor do reino, em amor a Cristo, em amor às pessoas. Pertencer a Cristo é um chamado para a ação, queridos. Pertencer é agir. Por isso, queridos, eu quero te perguntar agora, você pertence a Cristo? Vou tentar de novo, vamos lá. Você pertence a Cristo, queridos? E qual é a sua função? Você está cumprindo com a sua função? Você está cumprindo com aquilo para o qual o Senhor te chamou? Você está cumprindo com aquilo para o qual o Senhor designou para a sua vida? Você tem feito parte, colocado a sua pecinha do quebra-cabeça ali? Você tem feito isso, queridos? Se não, vamos cumprir com o nosso papel, queridos. Vamos cumprir com a nossa parte. Vamos fazer com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e que a gente possa cumprir com zelo, com dedicação, com alegria, que a gente possa agir entendendo que isso é pertencer, queridos. Pertencer é edificar o corpo. O texto vai dizer, na medida em que cada parte realiza a sua função. Só assim esse corpo é edificado, queridos. Só assim para nós edificarmos esse corpo. Só assim para Cristo, então, nos conduzir à maturidade, queridos. Se nós queremos ter um corpo maduro, cada parte de nós, cada um de nós precisa cumprir com a nossa função. Amém? Pertencer é agir. Pertencer é agir. E que a gente possa, então, colocar isso em prática durante esse ano, né? Que a gente possa construir isso de forma prática, de forma amorosa, de forma saudável. E eu espero que eu tenha conseguido atingir a expectativa, assim, né? De você chegar lá no final e pertencer é... Queridos, pertencer ao Senhor é agir, queridos, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós queremos, durante esse ano que vem pela frente, trabalhar isso como igreja, queridos. Trazer esse entendimento prático, que para nós sermos igreja, para nós pertencermos a Cristo, nós precisamos agir. Nós precisamos agir, colocar em prática. E o que é a ação, né? É crescermos em conhecimento. Setiel agora, quinta-feira, começamos, né? Quem quiser fazer parte ainda tem vaga, podemos aí ter mais gente fazendo parte, estudando. Crescer em amor, em coletividade, em cuidado, em comunhão, em oração uns pelos outros. Queridos, pertencer ao Senhor é agir. E durante esse ano nós queremos, como igreja, agir. Nós queremos, esse ano, agir como igreja, fazer várias coisas aí, temos várias ideias e nós temos orado para que Deus possa nos abençoar durante esse próximo ano em tudo que nós vamos fazer. Amém?